O título do nosso comentário é A Perversão do Sagrado. De vez em quando, aparecem uma série de matérias divulgando os cachês milionários de cantores gospel, cantores que se apresentam como supostamente cristãos e que, comercialmente, estão a nível de estrelas do ramo da música gospel, mas também, vamos dizer assim, estão a nível de outros cantores famosos do ramo da música secular. Foi o recente caso de Aline Barros, fazendo show de abertura do carnaval de um município lá no Nordeste. Mas tem outros também. Objetivamente analisando num contexto de um suposto cristianismo, esse tipo de situação não se enquadra naquilo que a Bíblia define como comportamento cristão, ou seja, aquele modo de agir santo, isto é, separado do mundo, reservado com exclusividade para Deus e para seu povo, piedoso, benevolente e com todos os demais comportamentos que integram o fruto do Espírito, conforme o livro de Gálatas, capítulo 5, verso 22. Eu não tenho a pretensão de ser juiz de ninguém, muito pelo contrário. Entretanto, como pastor, teólogo e professor, tenho o direito e o dever de analisar esses comportamentos, sobretudo porque partem de pessoas que deveriam ser o exemplo aos demais crentes. Ao que muito recebeu, muito deve ser cobrado. Paulo cobra de Timóteo que seja um exemplo dos fiéis em diversas áreas do comportamento social, eclesiástico e espiritual do crente genuíno. É com base nessas balizas bíblicas que olhamos para essas questões. Por vezes, quando essas pessoas são cobradas por estes tipos de desvios e outras coisas, costumam invocar em sua defesa aquele texto de 1 Timóteo 5,18, que diz que digno é o obreiro do seu salário, e também não atarás a boca ao boi que debulha. Eles usam um texto fora do seu contexto somente para justificar os seus desvios, os seus deslizes. Satanás faz isso. Ele quis usar dessa estratégia com o Senhor Jesus no deserto em Mateus 4. Só que o Senhor apresentou a essência da palavra, que está justamente em ser empregada dentro do contexto correto da sua aplicação. Eu quero só deixar claro que o fato de existir esse texto, mesmo fora do contexto, que aparentemente daria amparo a esse tipo de comportamento irregular, fora dos padrões bíblicos, não serve de justificativa a essas atitudes desviantes, porque elas estão anos-luz distantes da vontade de Deus. Para sabermos qual é a verdadeira vontade bíblica de Deus, nós precisamos lançar a mão das técnicas da exegese bíblica e suas ferramentas, para podermos fazer a correta compreensão do que vem a ser essa questão da remuneração do crente em geral, e em especial desse pessoal aí que são famosos, etc. Mas eu quero dizer aos irmãos também que, se são famosos, se estão em evidência secular e eclesiasticamente, é porque a fama é produto de uma predileção. A fama é produto de um privilégio, é produto de você ter pessoas que se pautam no exemplo desse determinado personagem. Ou seja, se tem fama é porque tem gente que segue. É porque os próprios crentes alimentam essa fama, atribuindo a essas pessoas, se transformando em seus seguidores, seus imitadores e seus mantenedores, e vai por aí afora. Ora, esse tipo de comportamento, certamente que também é antibíblico, e eu teria uma certa dificuldade em mencionar todos os textos que condenam a prática dessa chamada tietagem, para não dizer outra coisa, de tantos textos que são e de tão evidentes que são. Eu quero dar um colorido aqui mais técnico, mais bíblico, menos vulgar, mas tem uma hora que não tem jeito. A gente precisa lançar mão dessas palavras não bíblicas, mais simples e mais vulgares. Bom, primeiramente, nós temos que entender o que é salário. Salário é uma palavra que vem do latim, salarium, e se pronuncia como se escreve, com U-M no final, salarium. Salarium era parte do pagamento do legionário romano, que era feito em sal. Então ele recebia ali uma certa quantidade da sua remuneração em sal, porque o sal era de extrema importância para a conservação dos alimentos. Hoje em dia nós temos a geladeira e os refrigeradores. Mas naquela época não existia. Então, determinados tipos de alimentos precisavam ser utilizados diariamente. Esses alimentos, por serem perecíveis, deterioravam rapidamente, como por exemplo a carne. O único recurso para que ela se mantivesse boa para consumo era colocá-la dentro de uma vasilha cheia de sal.
Essa era a única forma disponível naquele tempo para que aquela carne pudesse durar bastante tempo. Além do sal, o legionário recebia outros itens de remuneração mensal, como o dinheiro romano, que era o denário, e também tinha acesso a outras vantagens. Tudo isso junto formava o que se conhece hoje como salário do trabalhador. Portanto, eram pagamentos periódicos e se repetiam a cada mês enquanto durasse o tempo de serviço do legionário. O outro termo presente nessa situação é a palavra cachê, pagamento de cachê. A palavra cachê, na verdade, é a versão em português da palavra, em inglês, cash, que significa dinheiro. Portanto, um pagamento em cachê significa um único pagamento que pode ser feito em dinheiro diretamente ou indiretamente, pelas várias formas conhecidas. Para que haja pagamento em cachê, é necessário que haja uma contratação para que determinada tarefa seja realizada. Pode ser um serviço, ou pode ser a realização de obra artística. Uma vez realizada a tarefa contratada, o pagamento do cachê deve ser feito de uma única vez. Não existe nenhum tipo de ligação entre o contratado para recebimento de cachê e a pessoa contratante. O contratado tem apenas que cumprir aquilo que foi contratado. Portanto, existe uma diferença entre o salário e o pagamento de cachê. Quem recebe cachê não é assalariado, porque só recebe uma única vez, ainda que as pessoas tenham combinado algum tipo de parcelamento. Mas a tarefa já foi integralmente cumprida. O assalariado, que é chamado de empregado, está ligado ao seu patrão. Ele obedece às ordens do patrão, cumpre as exigências do patrão e executa o serviço que o patrão legalmente exige dele. Essa prestação de serviços do empregado é realizada mensalmente. Portanto, ele recebe repetidos pagamentos enquanto estiver trabalhando para o patrão. Esses pagamentos podem ser diários, semanais, quinzenais e mensais. Feito esse esclarecimento, podemos compreender melhor quando se toma conhecimento de que o artista tal cobrou e recebeu um cachê de tanto, como, por exemplo, a cantora Aline Barros, que recebeu R$300 mil de uma prefeitura do Nordeste para fazer o show de abertura do carnaval, ou a pregadora Camila Barros, aquela que fala tão rápido que parece locutor de corrida de cavalo, e que recebeu R$90 mil para pregar alguns minutos, num determinado evento, também de uma prefeitura do Nordeste. Quando isso acontece, significa que elas receberam cachê, ou seja, um único pagamento para realizarem uma determinada tarefa que foi contratada a elas. Elas não receberam salário. Por isso, o texto que costumam invocar na defesa delas não se aplica à situação real delas. De qualquer forma, chama a atenção os valores dos cachês, por serem valores altíssimos, exorbitantes, para a realização de uma coisa, que você olha para o Evangelho e você encontra outros textos dizendo que aquilo que o crente recebe de Deus não é para ele mercadejar, não é para o crente enriquecer, mas sim para o trabalho a serviço do reino de Deus. Essas pessoas que se autodenominam artistas gospel, elas se dizem vocacionadas e que estariam fazendo a obra de Deus e que este seria o ministério delas e o chamado delas. Vamos analisar estes outros argumentos. Quando o apóstolo Paulo cita o texto de 1 Timóteo 5,18, na verdade, ele está reproduzindo o texto de Deuteronômio 25,4, que diz que o trabalhador, o operário, é digno do seu alimento. Esse é o verdadeiro sentido do texto. E esse termo salário, mesmo na nova aliança, que vem da palavra grega mistos, ela tem o significado de salário mensal, e não apenas um pagamento pela realização de uma única tarefa, porque esta é a característica da palavra inglesa, cachê. Para receber salário tem que ser empregado, cumprir horário de trabalho mensal, diário ou semanal, e tem que se submeter a um patrão, que é quem faz o pagamento do salário. O pagamento em cachê é diferente de salário. Cachê é o pagamento por uma ou mais exibições artísticas. Um advogado não recebe cachê. O advogado recebe honorários. Um pintor não recebe cachê. Ele pode ir lá e fazer um trabalho de empreitada. Ele vai receber a sua remuneração, mas não será salário. O salário pode ser pago por quinzena, por semana ou por dia. Mas, de qualquer forma, salário exige uma relação de patrão e empregado, quem recebe e quem paga.
O operário se submete à vontade de quem remunera. O operário realiza a atividade sob o comando de quem remunera. O operário obedece às ordens de quem remunera. E nada disso acontece no pagamento de cachê. O contratado não obedece ordens de quem está pagando, nem cumpre tarefas ordenadas pelo pagante. O contratado recebe o cachê para realizar um show artístico. Ele é contratado para realizar uma atividade. Ele vai, realiza e quem contratou vem e remunera. Pronto, acabou. Então, como dissemos, as pessoas que recebem cachês vão, fazem apresentações, exibições, convenções e recebem o cachê por isso. Eles se apresentam como artistas, entre aspas. Fazem suas apresentações. Aí vem o colorido da coisa. Qual é o colorido? O colorido da coisa está no discurso dessas pessoas. Eu sou um crente exemplar. Eu mereço toda a confiança. A minha música vem de Deus. É Deus que me deu. O que eu canto é adoração a Deus e Deus aceita. E eu estou atendendo a um chamado. Eu tenho um chamado que é chamado para a adoração. Esse é o colorido. É a capa que essas pessoas usam para se apresentar com um diferencial que justifique a contratação delas. E os altíssimos cachês que elas cobram. Se você tirar isso. Se você tirar essa capa, essas pessoas se igualam a qualquer outro artista secular. E se igualando aos demais artistas e conferencistas seculares, esses pseudo-crentes vão ter que disputar com essas pessoas dentro do mercado secular para poderem justificar os cachês milionários que cobram, usando a capa. Se tirar a capa da santidade, do chamado da vocação extraordinária, essas pessoas vão se igualar a um cantor qualquer ou a um conferencista qualquer que precisa batalhar muito para poder chegar e ganhar esses valores aí. Será que, sem a capa, essas pessoas seriam contratadas, tendo famosos de muito maior prestígio do que elas? É uma coisa a se pensar. Então, usa-se dessa capa, usa-se desses argumentos para disfarçar o mau caráter, que a gente chama de dourar a pílula, para fazer com que pareça que são pessoas diferenciadas, crentes extraordinários, diferenciados dos demais, para parecer que são exemplos de santidade, de caráter cristão, de entrega ao evangelho e de trabalho a serviço do reino de Deus, quando na verdade não são nada disso. Vamos analisar agora o produto dessas pessoas, isto é, a música chamada gospel, a música religiosa. Esse tipo de música, na verdade, não é nem tão religiosa assim, porque se fosse religiosa, ela reproduziria com fidelidade os textos bíblicos. E isso raramente acontece. E quando acontece, muitas dessas músicas apresentam letras com interpretações de textos bíblicos totalmente distorcidas ou até mesmo heréticas. A música é uma coisa universal. Aí alguém vai dizer, mas o texto bíblico também é uma coisa universal. Sim, ele é. Mas a Bíblia é única. Porque aquele texto ali é proveniente daquilo que nós, crentes evangélicos, consideramos por fé, como a palavra de Deus revelada aos seus servos para ser registrada no decorrer dos séculos. É o que nós chamamos de revelação progressiva de Deus. Então, os textos bíblicos e tudo relacionado a eles é totalmente diferenciado. Olha como a coisa já começa a mudar. Então, essas pessoas aí dizem, eu sou chamado, eu não posso deixar de ir. Pera lá, como foi chamado? Como não pode deixar de ir? Se você entendeu o que eu expliquei até aqui e olhar por dentro da verdade da situação dessas pessoas e olhar para o que a Bíblia diz, você logo vai perceber que essas pessoas foram chamadas sim, mas por causa de um contrato. Elas não podem deixar de ir sim, porque tem um contrato e elas receberão um cachê, as mais das vezes, altíssimo, para cumprir o que foi contratado. Ou seja, um show ou uma conferência. Então, na verdade, o chamado dessas pessoas não é aquele que vem do Deus Todo-Poderoso, mas o chamado delas se chama contrato. E esse contrato tem um valor. Esse valor não é tecnicamente salário, é cash, é cachê, é remuneração em dinheiro que é paga de uma única vez. Não vai se repetir. Essa pessoa não vai obedecer às ordens do contratante, igual um trabalhador comum, igual os irmãos que estão aí, que trabalham, que têm uma carteira assinada, têm um contrato de trabalho verdadeiro. Mas vão receber somente no final do mês ou no final da semana.
Será que essas pessoas iriam lá, direto, sem ter um contrato? Sem ter um pagamento de cachê? Ah, eu tenho um chamado. Ok. Vai, vai lá. Mas vai sem receber nada para isso. Vai receber aquilo que a Bíblia diz que nós recebemos como paga do nosso trabalho, para o reino e para o rei. Isto é a graça de Deus. Porque, em última análise, foi Deus quem deu, e deu de graça. Portanto, a graça de Deus é o nosso verdadeiro salário. A graça de Deus é o que nos basta, e não um pagamento de cachê. Se a graça for o canto, se a graça for a música, então de graça recebei, de graça dai. A pessoa está cobrando para pregar. Você já viu isso? A outra está cobrando para adorar. Cobrar para adorar. É isso que a Bíblia diz. Foi isso que o Senhor Jesus disse para a mulher samaritana. Os verdadeiros adoradores são aqueles que cobram cachês de 300 mil reais, de 90 mil reais. Isso é que é adoração para eles. Essas pessoas estão cobrando para adorar, sendo que um preço foi pago em favor de todo aquele que crê no sacrifício do Senhor Jesus na cruz. O preço que foi pago para que essa graça pudesse ser concedida ao crente foi preço de sacrifício, preço de sangue, preço de cruz. O Senhor Jesus se deu por nós. E essas pessoas estão cobrando com aquilo que custou o sangue do nosso Salvador. Vejam, existe por aí até um ranking entre esse tipo de pessoas. O ranking que eu me refiro é uma lista dos artistas gospel que recebem os maiores cachês. Vejam no canal do Fuxico Gospel, no YouTube. Vocês vão ficar admirados. Depois, cada um tire as suas próprias conclusões. Certa pessoa disse: tem, pede, dá quem quer, mas não obriga ninguém. Lá no Nordeste, as prefeituras do Nordeste estão contratando essas pessoas. Essa gente, você vê, eles têm tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que eles ganham com dízimo, com as ofertas dos fiéis, que esse pessoal da família Valadão abriram um banco e já botaram a capa no banco. Clava forte. O objetivo é atender aos pastores e líderes das igrejas e comunidades cristãs. Eles dizem: temos taxas competitivas. Vai vendo. Então, a estratégia é sempre a mesma. Tem que botar a capa de gospel, porque se não fizer isso, não vai conseguir competir com os outros bancos seculares. Sem a capa, eles não vão conseguir abocanhar as fatias milionárias do dinheiro que transita, que circula pelas igrejas. São igrejas com 2, 6, até 10 mil membros. É muito dinheiro. O salário, a retirada de um pastor numa igreja dessa aí, é muito maior do que a de um gerente de um banco secular. Um gerente que fez graduação, pós-graduação e até mestrado. O salário de um pastor de uma igreja com essa quantidade de membros é muito maior do que o salário de um professor de universidade federal, que tem que ter doutorado e pós-doutorado. Então, olhando para o contexto atual, essas coisas que estão acontecendo, elas estão se repetindo tantas e inúmeras vezes, se tornando tão comuns, fazendo com que aquilo que é biblicamente mal aos olhos do Senhor pareça correto aos olhos das igrejas e dos crentes. A nossa percepção de tudo isso é que há uma grande distorção em todas essas coisas. O inferno conseguiu se infiltrar dentro das igrejas. E o que é pior, conseguiu inocular na mente e na mentalidade da liderança de grandes denominações o veneno do amor pelo dinheiro disfarçado de piedade. O que há, na verdade, é uma grande perversão do sagrado, daquilo que é bíblico, daquilo que o Deus Todo-Poderoso, que o Messias Jesus de Nazaré estabeleceram nas Sagradas Escrituras, para ser a base, a bússola, o norte da nossa vida no Evangelho. Falamos sobre a música gospel, o produto que essas pessoas vendem por aí. Isso não se confunde com um louvor genuíno, verdadeiro, bíblico. O louvor genuinamente santo é aquele que vem da parte de Deus. É o louvor da verdadeira adoração, aquela que é fruto da alma remida, fruto da alma quebrantada pela gratidão, de um favor que não merecia, mas que foi socorrida, curada, amparada, fortalecida. O louvor verdadeiro é isso. E o louvor genuíno é tão importante que o Salmo 22, 3 diz que Deus habita no meio dos louvores de Israel. Olha só, a coisa é extremamente séria.
O que essa gente está fazendo é uma perversão daquilo que se pode chamar de santo. O louvor deve ser produto da santidade da alma remida por Deus e ressuscitada pelo poder do Messias, Jesus de Nazaré, que é morada do Espírito Santo de Deus. A música comum, a música sem a inspiração do Espírito Santo de Deus, é a música de inspiração secular, inspiração carnal, inspiração intelectual. É claro que nós não podemos cair na precipitação de negar o valor artístico, histórico e cultural das boas obras musicais, produzidas por pessoas notáveis ao longo dos séculos. Mas o louvor não é apenas isso. Uma obra artística notável. O louvor que vem de dentro da alma, que é morada do Espírito Santo, este louvor, por isso mesmo, também é santo, porque o vaso está em santidade. As boas músicas seculares não se comparam ao louvor genuíno, bíblico, porque ela não tem essas características, esse selo da alma remida. Não tem. Você pode ver aí, quando essas pessoas são criticadas, rapidinho elas levantam a capa. Ah, o meu ministério tem salvado vidas, tem resgatado famílias, etc. Aí eu olho, analiso e questiono. Que ministério? Qual ministério? Não tem ministério nisso. Quer saber o que é ministério? Vai ver lá em Efésios 4:11. Lá estão relacionados todos os ministérios que existem e que foram dados pelo próprio Senhor Jesus. Vê se a música ou o louvor estão relacionados ali. Louvor ou música nunca foi, nem nunca será ministério. Alguns podem até dizer, mas na antiga aliança tinha os levitas. Tinha sim, mas o serviço levítico acabou. E veja, apenas para pontuar, o que levita fazia de menos era tocar, cantar e louvar, porque o negócio lá era muito frenético. O serviço pesado ficava a cargo dos levitas. Eles tinham que trabalhar muito, porque os sacrifícios não paravam. Era direto. Era cerca de 2 milhões de pessoas, direto, todos os dias, levando lá suas ofertas, levando lá o seu sacrifício, levando lá a sua pombinha, o seu carneirinho, a sua ovelhinha, o seu novilho. Todos os dias. Então eram os levitas que tinham que cuidar da logística disso tudo. Limpar os utensílios, tinha que limpar o chão ensanguentado, tinha que manter os panos que faziam o cercado do tabernáculo, limpinhos, branquinhos, sem nenhum rasgo, buraco ou rabisco. Eram turmas e mais turmas de levitas, se revezando 24 horas por dia, 7 dias por semana, 366 dias por ano, direto. Eram os levitas que tinham que polir aquelas coberturas de bronze que tinham nos postes dos panos de linho fino. Tinham que polir as coberturas de ouro e de prata que estavam em todo o tabernáculo. Então, o louvor, a música, era muito raramente. Dentro do lugar santo, eram os sacerdotes que tinham que trabalhar intensamente. Todo sacerdote era levita, mas nem todo levita era sacerdote. Então, eles tinham que manter aquilo tudo ali. Dentro do lugar santo tinha lá a mesa dos pães da proposição. Todo dia, uma quantidade de pães frescos, com o trigo específico para esse pão, conhecido como pão ázimo. Tinha a mesa do incensário, que só podia receber a brasa que saísse do altar do sacrifício. Por último, tinha o candelabro de 7 pontas. Tinha que ficar aceso diariamente. O fogo não podia se apagar de jeito nenhum. Aquele fogo ali tinha que vir da brasa do altar do sacrifício. Não podia ser qualquer tipo de fogo, porque quem fizesse isso morreria certamente. E foi exatamente isso que aconteceu com Nadab e Abiú. Os dois entraram no lugar santo e ofereceram o chamado fogo estranho, ou seja, o fogo que não vinha da brasa do altar do sacrifício. Morreram fulminados ali mesmo. Isso você lê em Levítico, capítulo 10. Percebem, irmãos? Então, o sagrado é uma coisa muito séria, muito forte. Esse pessoal da música gostam muito de usar a capa de ministério. Eles dizem que eles têm um ministério. Na Nova Aliança, a gente não encontra nenhum texto se referindo à música como ministério. E quando eles invocam a atividade dos levitas, na Antiga Aliança, na verdade, os levitas desempenhavam um trabalho, um serviço. Não era sacerdócio. É como eu disse, todo sacerdote tinha que ser levita, mas nem todo levita era sacerdote. Então, eles prestavam um trabalho, era um serviço que era prestado, como hoje prestam os diáconos. E o diaconato? É o ministério? Lá em Atos 6 você vai ver. Está lá, claramente.
foi um serviço criado pelos apóstolos. Os diáconos tinham que servir as viúvas dos gregos, enquanto os apóstolos se dedicavam ao ministério da palavra e da oração. E ainda tem gente que chama o diaconato de ministério. Então a gente percebe que existe uma grande dose de desonestidade intelectual no meio das igrejas. E isso acontece principalmente no ensino e na pregação. Eles adoram corromper a coisa, de perverter o sagrado. Em Atos 6, você vai ver qual é a diferença entre ministério e serviço. Atos capítulo 6, quando os apóstolos resolvem instituir o diaconato. Na verdade, eles não criaram do nada. Eles se inspiraram no serviço realizado pelos levitas. E os levitas eram remunerados por isso. Deuteronômio 14, você vai encontrar lá que uma parte do dízimo era para os levitas, para o órfão, para a viúva e o estrangeiro. Mas o levita tinha o seu salário, porque o serviço que eles faziam não podia parar. Então, os levitas eram assalariados. E por suas vezes, o levita dava a oferta alçada. Ou seja, o dízimo dos dízimos ele tinha que entregar para o sumo sacerdote. Finalizo este comentário, esperando que ele seja útil para a sua vida e o seu crescimento em conhecimento, graça e misericórdia da parte de Deus, nosso eterno Pai, e da do Senhor Jesus de Nazaré, nosso Salvador, seja sobre a sua vida, desde agora e para todo o sempre. Amém. Eu sou o Pastor Cravo, criador do Instituto Bíblico Tear.